E a gente começa falando do orçamento do governo federal, que entregou o plano do ano que vem com previsão de déficit zero e aumento do produto interno bruto, mas sem reajuste para servidores e também para o Bolsa Família. A intenção é aumentar a arrecadação e tentar atingir um tal equilíbrio nas contas públicas. Eduardo, entre as medidas estão a tributação de offshores no exterior e de fundos exclusivos, né, os chamados lá super ricos. Essas medidas que foram anunciadas aí nos últimos dias. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa sexta e bom setembro. Ô, Júnior, o senhor falou muito aí em previsão e intenção. De previsão e boa intenção, o inferno tá cheio. Eu fico entre a Rita Mundim, que diz que por enquanto só temos previsões de déficit zero, mas na arrecadação tem muito ainda por fazer, entre o entusiasmo da Simone Tebet, do planejamento, que falou, nós vamos sim conseguir o déficit zero, e aquela máxima que permeia meu coração, que é o otimismo de que as coisas vão melhorar. Mas, por enquanto, a única coisa que falta mesmo é reforma política para mudar o jeito do Brasil ser e administrativa, para economizar. Só estão falando em arrumar mais dinheiro, mas não estão falando em economizar, seu Júnior. Ô Lucas Ragazzi, peça fictícia essa de déficit zero aqui no Brasil em orçamento do ano que vem? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos do Conversa, aos nossos ouvintes. Acho que não chega a esse ponto não, peça fictícia não. Acho que o governo pelo menos está se movimentando, tem a proposta ali de como alcançar esse déficit zero. A previsão ali é de tentar aumentar a receita em 168 bilhões de reais para chegar nesse número de déficit zero. Agora, você não chega nesse número de arrecadação, de aumento de receita para o Estado sem mexer em imposto, em taxação. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, o que vai vir aí, principalmente no ano que vem, até em termos de legislação, para a população. Porque uma coisa é taxar offshore, taxar grandes fortunas, de algum modo que também não prejudique quem cria emprego. E, normalmente, historicamente aqui no Brasil, quando se fala em aumentar a receita, quem paga o pato é quem não tem lobista atuando no Congresso sem parar, né? É a classe média, é a população trabalhadora, é quem não participa tão diretamente na construção dessa legislação. Então, eu estou um pouquinho com medo dessa previsão de aumento de receita aí. Normalmente significa mais imposto para nós. Ô Rita Mundim, esse orçamento que foi entregue pelo governo, orçamento do ano que vem, com essa previsão de déficit zero, é crível? Bom dia. Pois é, Júnior, eu vinha falando isso aqui desde que eu fiz a primeira leitura do arcabouço fiscal. Ele é muito focado no aumento de receitas. E por isso que até outro dia eu tive uma conversa aqui com o Felipe Nunes, aqui no Redação, a minha preocupação era de que as receitas fossem colocadas no caixa antes de iniciar o processo de gastos. E foi feita uma reversão dessa ordem. Então, primeiro o governo anunciou mais despesas para depois correr atrás das receitas. Eu sou totalmente a favor da tributação dos mais ricos, era uma injustiça, porque nós mortais, quando a gente aplica num fundo, a gente sofre uma tributação em maio e outubro, é o chamado come-cotas. Isso não se aplicava nos fundos exclusivos, nos fundos offshores, e é isso que vai acontecer e já deveria estar acontecendo há muito tempo. Mas, enfim, esse não é o caso, esse não é o problema. O problema é que quanto maior é o Estado, maior é o esforço da sociedade que paga impostos para carregar, para financiar esse Estado, em todos os níveis. Por isso que eu sou a favor de um Estado enxuto, de um Estado digno para o cidadão, saúde, educação, segurança. Agora, quando o Estado começa a crescer demais essa vontade de participar, de ser o protagonista da economia e gastando sem planejar, a conta cai no colo do cidadão, do pagador de impostos. Portanto, o que está errado é a ordem das coisas e o foco do arcabouço. O arcabouço não deveria contemplar apenas o aumento de receitas, mas ele deveria contemplar também o corte de despesas, e o Lira está chamando a atenção. O Lira quer colocar na mesa a reforma administrativa, que deveria ter sido feita antes da tributária. Qual é o tamanho do Estado que a sociedade tem que pagar? Então, qual é a
carga tributária necessária para carregar um Estado depois de uma reforma administrativa. Ou seja, para variar no Brasil, é tudo na ordem errada. A questão da ordem no Brasil é, primeiro, o interesse dos partidos políticos e dos próprios políticos, e depois o interesse e o bom uso do dinheiro do contribuinte. Professor Felipe Nunes, quando o cientista político olha para a peça orçamentária entregue pelo governo, avalia de que forma? Bom dia. Bom dia, Júnior. Você não esteve aqui terça-feira, ficamos com saudade de você. Ficamos eu e Rita aqui discutindo esse assunto. Vamos voltar para isso de novo, né? Vamos lá. Eu gosto desse arcabouço, diferentemente do que Rita falou. A gente depois, viu, gente, aqui na rádio, assim, a gente faz o conversa, depois a gente fica no WhatsApp mais 4 horas trocando áudio, conversando, trocando ideia. A Rita sabe o tanto que eu gosto dela. Mas a gente discorda, né, nesse ponto. Vou insistir nisso. Eu acho que esse arcabouço tem um mérito muito importante, que é, primeiro, isso é um governo do PT. A gente não pode esquecer, o governo do PT é um governo de esquerda, um governo que foi eleito democraticamente para fazer as escolhas que ele acha que são corretas. Por exemplo, de que você tem que aumentar o gasto público para cuidar de educação, de saúde, você tem que aumentar o salário mínimo, como foi proposto, você tem que dar condições melhores de redução de imposto para quem né, tem renda mais baixa. E esse arcabouço, Júnior, olha a notícia, nós aqui da mesa quase esquecemos de uma coisa muito importante do orçamento que foi enviado para o ano que vem. Olha o que você disse na sua leitura. O orçamento foi enviado sem o reajuste dos servidores e sem o reajuste Bolsa Família. Isso é importante. Por quê? Porque o Haddad está sinalizando que ele não está entrando nesse jogo, como muita gente acha, só para gastar. Não. Ele tem um plano de taxação de super rico, de pegar offshore, de pegar fundo exclusivo, que é negócio de bilionário. Nós estamos falando de 15 mil pessoas no Brasil que podem colocar 24 bilhões no nosso orçamento. Isso é um negócio que a gente não pode esquecer, é taxar os super ricos, que tem que pagar mais imposto no Brasil, sim, porque pagam pouco imposto, para distribuir um pouquinho para o aumento do salário mínimo, para poder fazer com que as pessoas tenham aí uma renda um pouco melhor. E o detalhe, todo mundo, dentro deste governo, do governo Lula, havia um debate, Júnior, sobre o que aumentar, o que não aumentar, se aumenta o tempo todo. Essa sinalização de não reajuste dos servidores é uma sinalização que economicamente mostra responsabilidade. Ou seja, eles não estão, vamos fazer de qualquer jeito, vamos dar tudo. Eu gostei muito dessa sinalização e torço, Júnior, para que a gente construa um modelo econômico que, sim, consiga taxar os ricos para poder distribuir para quem mais precisa. Ô, Júnior, só para fazer um comentário, porque nessa história de déficit zero, campanhas de governo, aqui em Minas a gente já teve uma propaganda estatal muito grande sobre programas para zerar o déficit. No governo Aécio até foi lançado livro, uma pompa toda e tudo, choque de gestão, déficit zero, e acabou resultando no resultado que a gente viu aí nos últimos anos, né? Déficit zero coisa nenhuma, o Estado quebrado e tendo que atrasar salário de funcionalismo. Ô Júnior, diga aí. Eu queria chamar a atenção porque o presidente Lula, ele fez 2 vetos ao arcabouço. E os vetos dele chamam a atenção para ele pode excluir algumas despesas. E isso remeteu muita gente ontem, por isso que a bolsa caiu, o dólar subiu, os juros futuros subiram. Isso remete à contabilidade criativa do governo Dilma Rousseff e pode ferir, em parte, a credibilidade do arcabouço. A Rita deve estar feliz, Júnior. É porque o orçamento do ano que vem prevê 37.600, quer dizer, 38 bilhões de reais para os deputados distribuir de verba. Deputado e senador.